Oi, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os meus queridos amados irmãos, homens e mulheres de Deus, toda a humanidade, que vocês venham buscar a Deus, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque logo, logo, Jesus vai voltar. Nós temos que se preparar todos os dias para a volta, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis na Terra. Só conheço um nome, um só nome, que tem todo o poder. Esse nome é Jesus Cristo. Sabe disso? Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso eterno Jesus Cristo, Ele conhece todos aqueles que lhe pertencem. Sabe disso? Quer dizer, Ele conhece toda a humanidade na Terra. Ele conhece tudo e quanto. E como diz em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 15, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo fala: conheça as tuas obras. Quer dizer, Ele conhece tudo aquilo que o ser humano faz na terra, pratica na terra. Ele conhece tudo. Ele conhece o seu pensar. Ele sabe aquilo que tem dentro do seu coração. Se tem mágoa, ódio, rancor, inveja, orgulho, qualquer coisa. Ele conhece o seu pensar, conhece o seu coração. Ninguém pode enganar Deus. Ninguém engana a Deus. Ninguém. Você pode ser o que você for na terra. Você pode até mesmo enganar seu pastor. Você pode enganar seu pastor. Você pode enganar a sua dirigência. Você pode até mesmo enganar a sua própria liderança. Você pode enganar a sua liderança. Você pode enganar seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você pode enganar todos os seres viventes na terra. Qualquer um você pode enganar. Eu desafio você a enganar a Deus. Eu desafio você a passar despercebido perante os olhos de Deus. Eu desafio você. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Ninguém passa despercebido perante Deus. Ninguém passa despercebido. Ninguém pode enganar a Deus, ninguém. Leia a mensagem de hoje. Porque a mensagem de hoje você vai ler junto comigo. Eu aqui, você aí. E aproveita logo. Se inscreve no meu canal no YouTube, né? Do Obreiro José Adailton, né? Obreiro José Adailton, se inscreve. Receba sempre uma mensagem da palavra de Deus no seu celular. Aonde você estiver, receba sempre uma mensagem da palavra de Deus no seu celular. E junto, você, vamos se preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai daquele que não se preparar, porque até mesmo para morrer, temos que se preparar todos os dias da nossa vida. Sabe disso? Para nós deixar esse mundo, esse planeta, nós temos que até mesmo se preparar para nós deixar esse planeta. Leia a palavra de Deus junto comigo. O livro de Timóteo, capítulo, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 19. Olha o que diz. 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 19, diz exatamente assim. Olha o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, olha o que diz esse apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falando aqui através do Espírito Santo. Olha o que diz. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o selo de Deus? Qual é o selo? Só para você ter ideia, na palavra de Deus, fala sobre muitos selos de Deus. Sabe? Sobre os selos de Deus. E um dos selos de Deus é esse aqui. Olha o selo de Deus. Um só.
Ó, um dos selos de Deus é esse daqui, ó. O Senhor conhece todo aquele que lhe pertence. O Senhor conhece todos aqueles que lhe pertencem. Quer dizer, que ninguém passa despercebido perante os olhos de Deus. Ninguém passa despercebido. Ninguém pode enganar a Deus. Sabe disso? Por quê? Porque no meio do povo que são escolhidos de Deus, dos escolhidos, já que muitos são chamados, poucos são os escolhidos de Deus. Poucos são os escolhidos. E para você ter ideia, vai ter muita gente disfarçado de ministro, disfarçado de profeta. Aliás, são um falso profeta. Mas vai estar no meio dos escolhidos. Sabe? No meio do povo de Deus. Mas, irmão José, não é todo mundo é o povo de Deus, todo mundo não. Claro que não. Claro que não. Porque tem uns que seguem o mal e o outro segue o bem. Aquele que segue o bem, que faz o bem, pratica a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e segue a Deus, esses são o povo de Deus. E tem outros que dá ouvido a espírito de demônios. Tem outros que servem ao mal, praticam o mal, servem ao mal, que é o próprio diabo. Então, é diferente. Então, nem todos são de Deus. E a palavra de Deus mesmo nos ensina. Porque tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está escrito isso. Mas só que é uma diferença. De quem serve e de quem não serve. De quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem pratica e quem não pratica. Quem lê e quem não lê. É desse jeito. Então, no meio do povo de Deus, vai ter sempre alguém disfarçado. Disfarçado de pastor, disfarçado de profeta, disfarçado de doutor, disfarçado de apóstolo, disfarçado de tudo quanto na face da terra. Sabe disso? Só que Deus conhece todos aqueles que lhe pertencem. Deus conhece. Quem serve e quem não serve. Quem está ali por um engano e quem não está. Ele conhece todos aqueles que lhe pertencem. Você pode ficar dentro da casa de Deus. Você pode estar dentro da igreja. Lotado a igreja, cheio de gente. Mesmo assim, Deus vê todos aqueles que são seus. Deus sabe cada um que lhe pertence. A cada um, Deus conhece, Deus sabe. Todos aqueles que são escolhidos, todos aqueles que são seus. O selo de Deus é esse. Este é o selo de Deus. É que ele sabe que todos aqueles que lhe pertencem. Ele conhece os seus. Ele sabe quais são. Então ninguém engana a Deus. Ninguém passa despercebido perante a presença de Deus, perante os olhos de Deus. Ninguém passa despercebido. Você pode até mesmo ser um bonzinho. Um bonzinho. Bonzinho para o pastor. Você pode ser bonzinho para o pastor. Porque tem muitos ministros aí, que não merecem ser chamados de ministro. Tem muitos ministros aí, se fossem pastores, que não merecem ser chamados de pastor. Porque o pastor que sabe que a ovelha está errando e passa a mão na cabecinha dela por causa do dízimo e vendo que a ovelha está indo para o inferno e não repreende, não exorta, não ensina. Isso aí não é pastor, não. Isso é o falso pastor, os falsos mestres, os falsos profetas, do qual a palavra mesmo de Deus fala que no fim dos tempos iria vir muitos falsos profetas, profetizando igualmente um louco, igualmente um louco, sendo aquilo que Deus não chamou, sendo, não, é porque hoje em dia tá uma maior palhaçada, todo mundo hoje em dia quer ser pastor. Sabe disso? Todo mundo hoje em dia quer ser pastor, mas não quer pagar um preço como um pastor. Será que você queria pagar o preço de Davi? Davi, um tempo, nem era chamado. Davi não era nem chamado para ser pastor. Mas ele já era pastor. Já era. Pastorzinho de ovelha. Você queria estar na pele de Davi quando ele enfrentou um urso? Um ursozão grandão com as garras enormes?
urso com fome? Você queria mesmo enfrentar? Será que você queria matar um leão igualmente Davi matou um leão faminto? Se agarrar com o leão e resgatar a ovelha? Me diz aí. Me diz aí. Será que você suportaria tirar aquele povo do deserto igualmente Moisés tirou o povo do deserto? Da casa de Faraó, da casa de escravidão? E atravessar aquele povo no deserto? O que você faria? Será que você ia aguentar o sofrimento? Suportar aquele cargo? Aquele fardo pesado que estava sobre as costas de Moisés? Me diz aí. Será que você ia lidar com aquele povo teimoso? Realmente hoje, né? Para falar a verdade. Será que você ia conseguir atravessar o Rio Jordão? Igualmente fez Josué? E suportar o que suportou Josué? Me diz aí. Me fala aí. Será que você é o pastor verdadeiro mesmo que mesmo ama as ovelhas? Quando vê a ovelha errando, vai lá e conserta o erro dela? Será que você é o verdadeiro pastor que ensina as suas ovelhas no caminho que se deve andar? Será que você é verdadeiramente o pastor que cuida das ovelhas, tem amor pelas ovelhas, que dá vida pelas ovelhas? Será que você é este? Como diz no Evangelho de João, no capítulo 10, fala que sobre o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele não engana. O verdadeiro pastor, ele traz um pasto verdinho, que é a comida das ovelhas, um pasto verdinho. É exatamente isso aqui para as ovelhas, um pasto verde. Para as ovelhas se alimentar. Deu alimento para as ovelhas. E não engana as ovelhas. Não engana. O verdadeiro pastor, ele nunca vai enganar as ovelhas. As ovelhas vai sempre andar no caminho certo, porque o pastor anda certo. Se o pastor andar errado, as ovelhas vão andar errado, vai seguir errado, e é perigoso as ovelhas perecer e ir para o inferno por causa daquele falso pastor, falsos mestres, do qual tem no mundo hoje em dia. Sabe disso? Então ninguém passa despercebido perante Deus, ninguém. Ninguém passa despercebido. Você pode até mesmo enganar o seu pastor. Você pode enganar até mesmo a sua dirigência. A sua dirigência. A sua liderança. Você pode enganar. Você pode enganar seu pai, sua mãe, seus irmãos e muito mais. Eu desafio você a enganar a Deus. Enganar a Deus. Você acha que eu posso enganar a Deus? Você acha que eu posso ficar no meio do povo de Deus? Disfarçar que eu sou um pregador? Disfarçar que eu sou um levita? Ou então um cantor? Uma cantora? Você acha mesmo que eu posso até mesmo disfarçar? Dizer que eu sou um profeta e sair profetizando igualmente um louco? Claro que não. Você acha mesmo que eu posso disfarçar de filho de Deus? Claro que não. Se nem o diabo, quando Deus chamou os filhos de Deus para se apresentar a Deus, no meio dele veio o diabo. O diabo achava que poderia enganar a Deus, se colocando no meio de milhões e milhões de anjos que vieram prestar conta com Deus. Você acha mesmo que o diabo iria enganar a Deus? Passar despercebido? Claro que não. Claro que não. Então ninguém engana a Deus. Deus não vai ter ninguém pelo inocente. Ninguém. Ninguém. Então Deus conhece todos. Todos. Este é o selo de Deus. Um deles, né? Um dos selos de Deus. O selo de Deus é que Ele conhece todos aqueles que lhe pertencem. Ainda tem mais. Olha o que diz mais. Olha o que diz. E mais. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quer dizer, se você é um vaso de valor, se você é um servo de Deus, se você é um representante de Deus na terra,
Se você realmente é uma mulher de Deus, um homem de Deus, então nunca faça injustiça com ninguém. Injustiça. Porque isso aí aborrece a Deus. E nunca queira tomar o lugar daquela irmã. Nunca queira tomar o lugar daquele irmão. Nunca queira enganar o irmão ou a irmã para querer ficar no lugar dela ou no lugar dele. Nunca queira trapacear, dando manta. Até mesmo enganar. Para se dar bem, ganhar ponto em cima dos outros. Nunca faça isso. Porque o mal que você faz é o mesmo mal que vai cair sobre a sua cabeça. Igualmente como diz no livro dos Salmos, né? Livro de Salmo, no capítulo 7. Né? No capítulo 7 diz, ali, né? Por aí pro verso 10. Não, verso 10 não, verso 12, 13, 14 ali e tal, 15. Até o 15 ali. Então, aprenda isso você, hoje, nesse momento. Aprenda. Nunca queira dar mão para ninguém. Nunca queira passar ninguém para trás. Enganar. Se você pegou o dinheiro, pediu emprestado, devolva. Se pegou algo de alguém, devolva. Se você pediu emprestado, cumpra com seus compromissos, devolva, pague em dia. Pague sempre. Mas não engane ninguém. Porque no dia do prestamento de conta, ai desse dia, onde eu vou prestar conta dos meus atos, você vai prestar conta de tudo aquilo que você fez na terra. E nunca pense o que você fez de errado está esquecido, porque não está. Não está. Você pode enganar a humanidade. Você pode até mesmo enganar um presidente, né? Você pode até mesmo enganar a liderança, o seu pastor, ou então a sua pastora, ou então a liderança. Você pode enganar seu pai, a sua mãe, mas você não consegue enganar Deus. De Deus não se engana. Sabe disso? De Deus ninguém engana, não se engana de Deus. Sabe disso? Você nunca vai se enganar de Deus. Porque Deus nunca vai enganar ninguém, nunca vai passar ninguém para trás. Aliás, Ele é que ajuda a humanidade. Foi Deus que criou a humanidade. Por que Deus ia, né, enganar o povo? Não, nunca. Nunca. Deus, Ele é justo. Ele é fiel. Ele é fiel. O homem é infiel. Porque pode o homem, todavia, errar. Todavia, ser infiel com Deus. Mas Deus sempre permanece fiel ao homem, à humanidade. Deus é fiel. Então nunca queira enganar Deus. Nunca. Nunca. Nunca queira. Bom será isso para você. Agora vamos ler aqui o verso 20. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Olha o que diz. Olha o que diz. Compartilhe essa mensagem com o seu irmão antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que muitos estão precisando dessa mensagem. Porque isso aqui é uma verdade que não se vê mais hoje em dia. Nem nas televisões e nem em lugar. Se ouve, é muito difícil uma verdade como essa. Porque isso aqui é o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado, ensinado e exortado dentro das igrejas. Coisa que está difícil hoje em dia. Olha o que diz. Verso 20. Ora, numa grande casa não somente há o tecido de ouro ou de prata. Há também de madeira, de barro. Alguns para a honra e outros para a desonra. Para a desonra. Nossa. Quer dizer, essa grande casa que diz aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 20. E uma grande casa, essa casa é exatamente o mundo. O mundo. Só que dentro do mundo, no mundo, né? Existe vasos de todos os tipos. Sabe disso?
Todos os tipos há vaso na terra. Todos os tipos. Vaso que honra e vaso que desonra. O vaso que honra é o vaso de prata, de ouro. Esse honra a Deus. Agora, os vasos que desonra são os vasos de madeira. São os vasos que... Os vasos de pau. Né? Madeira, né? E os vasos de barro. Os vasos de barro. Quer dizer, os vasos de ouro é verdadeiramente aquele profeta que é verdadeiramente profeta. É verdadeiramente aquele homem, aquela mulher que é verdadeiramente que serve a Deus de coração, de corpo e alma. Esse vaso de ouro é exatamente o vaso que não sai por aí envergonhando ninguém. Esse vaso de ouro, ele honra a Deus, glorifica a Deus, e aonde ele passa, o povo quando enxerga, ele mesmo confessa, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali aquele homem é diferente, tem algo que é diretamente de Deus. Esse é o vaso de ouro, um vaso de prata, de ouro. Ele não envergonha o nome de Deus aonde passa, ele não envergonha. Agora, o vaso de barro e de madeira são aqueles profetas, né? Entre aspas, sai por aí enganando. É casado, mas está enganando, traindo as esposas. Sabe disso? Assim como tem muitos falsos pastores. Meu filho, comigo tem negócio de enrolação, não. Aqui é a verdade mesmo. Doa quem doer. Porque os vasos de barro são esses de madeira. Os vasos de madeira e de barro são aqueles que, né? Aquele homem, aquela mulher, que sai enganando por aí, dando manta. Pede emprestado e não devolve. Não prega a verdade, mas fica enrolando. Sabe disso? Sai por aí, né? Profetizando igual mente um louco. Dizendo que Deus mandou, sem Deus ter mandado nada. Porque quando Deus manda, algo acontece mesmo. Quando Deus manda, Deus vela pela sua palavra. E vai acontecer exatamente aquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus revelou. Assim, lembra de Elias? Elias, tudo aquilo que ele falava, Deus assinava. Deus assinava. Não é à toa que o profeta Elias viu o céu todo limpo. E depois ele viu uma nuvem só no céu limpo. Uma nuvem do tamanho de uma palma de uma mão. Ele falou, avisa aí que vai chover. Aliás, já estou escutando o barulho da chuva. Uma nuvem só do tamanho da palma de um homem. Rapaz, isso é que é profeta, rapaz. Quando fala, acontece. Não é igualmente como muitos hoje aí, não. Só engana. Só confunde. E muito mais ainda. Além do mais, existe vários tipos de vaso na terra. Mas, irmão José, eu sou o vaso que Deus me fez. É verdade. Deus foi que fez o vaso. Mas quem é que decide quem é o vaso de verdade? Eu é que decido se eu sou um vaso de honra ou um vaso que desonra. Você que decide se você é um vaso de honra ou um vaso que desonra. Você que decide. Não é eu que decido. Se você é um vaso de honra ou desonra, não é eu. Eu decido eu. Eu que escolho. Eu que escolho se eu sou um vaso de honra ou um vaso que desonra. É desse jeito. Sabe disso? Então, nós vamos aprender isso hoje. Porque todo vaso que de honra, ele é colocado no primeiro plano. Primeiro plano. Sabia disso, você? Ele é colocado no primeiro plano. E todos nós temos que aprender isso. Todos nós. Ninguém pode enganar ninguém. Seja sempre um vaso de honra. Sempre, aonde passar, aonde for. Seja um vaso que dá brilho. Brilho que ilumina a vida da humanidade. Seja sempre um vaso de honra, preparado para sempre prestar ajuda a quem quiser. Ande sempre preparado, aonde for, aonde estiver. Seja um vaso de valor, seja um vaso de honra, seja um vaso de ouro, seja um vaso de prata que glorifica, que exalta, que honra
o nome de Deus aonde vai e aonde for. Porque você é um representante de Deus na terra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Já chegou a noite, uma boa noite. E que Deus venha abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Graças e paz.